Pessoal, então eu tô assim irradiante, muito feliz de poder estar hoje com a Thalita, com o Tarcísio, aqui na NetWise, contando essa história que me encantou e que me trouxe aqui com a cara e a coragem, né? Que eu liguei e falei assim, você me recebe para tomar um café? Então é a primeira vez que eu me convidei, né? Thalita, muito obrigada, Tarcísio, estou muito feliz mesmo. A gente que agradece, né, a oportunidade de te conhecer também, né? Que a gente também não te conhecia e está sendo um prazer enorme. Quando me contaram a história deles, não pensei duas vezes. Pedi o contato, mandei um zap sem receio nenhum e, claro, me ofereci para um café. E eles me receberam. Que alegria! É o início de uma longa caminhada, com certeza, com certeza. Quando me contaram a história de vocês, para começar, eu não sabia que a sua mãe era Janaína, uma grande amiga minha, né? Para vocês verem a história. E me contaram a história, né? Olha, são dois irmãos que assumiram, né, um negócio do pai. E aí eu falei, gente, não precisa contar mais nada. Eu quero ir lá saber essa história, né? E quando eu comecei a conversar com vocês agora, eu vi que é muito maior do que eu imaginava. Então, assim, eu estou muito feliz mesmo, né? Primeiro, você me contou que você já cresceu aqui dentro. Foi. Como é que foi Minha experiência isso, profissional assim? foi 100% aqui. Eu sempre, desde quando, como filho mesmo, eu acompanhava meu pai, que quando ele saiu da usina, ele trabalhou mais de 30 anos na usina aqui de Lagoa da Prata. Eu acompanhava ele, né, no dia a dia mesmo, né, e eu via, gostava, me interessava, sempre dei certo, né. Depois, quando eu fui escolher a faculdade, essas coisas eu sempre já encaminhei direcionado para a NetWise, né, fiz engenharia de produção. Enquanto cursando o curso superior, eu conciliava já trabalhava na empresa, né, conciliava com o serviço aqui. Depois fiz pós-graduação em engenharia de telecomunicações, que já é mais específico, MBA também em gestão. Olha tudo só. Sempre direcionado. Então, sempre me identifiquei, nunca despertei curiosidade, pensei em fazer outra coisa. Nunca despertou isso em mim. Eu sempre eu tive a sorte de ter me localizado Se encontrou. me encontrado rápido. Que coisa boa. Naquela época que seu pai começou, vocês me falaram que são 23 anos atrás. Isso, 23 anos. Você lembra disso? Vocês lembram de como que era naquela época? Como que era a internet há 23 anos atrás, gente? Há 23 não, mas há muito tempo atrás eu lembro que na época que era internet discada ainda, fomos a primeira empresa da região, né, aqui próximo de Lagoa da Prata, a trazer a internet aqui para os clientes, né, a comercializar a internet. Então, naquela época ainda era por telefone discado, ocupava a linha, né, gastava uma ligação por minuto, tinha um tempo, uma velocidade baixíssima, né. E esses dados técnicos são meio complexos, muito longos de falar assim, mas eu creio que quem já usou vai saber. Quem não usou pode ter certeza que é muito novo, né, mas conta a idade de muita gente aí, se for falar de internet, quem falar assim, não, eu lembro, para saber que... Porque já tá mais... Eu posso dizer que lembro. Eu lembro porque eu estava aqui na empresa, tá? Mas brincadeira, eu realmente usei mesmo, fui um usuário das 3 tecnologias principais, vamos dizer assim. Era na época da internet escada, depois veio a internet a rádio, que houve uma evolução muito grande, não dependia de linha telefônica, era totalmente independente, não precisava de operadora para chegar do cliente até a NetWise. Olha só. Da NetWise até a rede mundial de internet, sim, né? Depende de operadora, um link de uma comunicação daqui até a rede de internet, vamos resumir assim. E depois agora a fibra ótica, né? Que realmente, hoje é a tecnologia mais atual do planeta. Não tem nada mais avançado do que a fibra ótica, que é a mesma que vai para a casa do cliente. A mesma fibra que instala na sua casa é a mesma que trafega inúmeros dados de uma capacidade muito alta de dados em qualquer lugar do mundo.
Entendi. Mas foi muito importante também você acompanhar esses processos, né, Thalita? A gente vê que você fala com muita propriedade. Então, essa caminhada sua aqui dentro também é importante entender esse processo, né? Ter passado por esses três processos. Claro. É muito bom. E quando a Thalita veio, como é que foi, Thalita? Me conta essa história. Então, até quando você falou aí que a gente assumiu, na verdade, infelizmente a gente foi, né? Empurrado, né, para assumir essa responsabilidade de dar continuidade à descoberta do meu pai, né? Eu tive bastante dificuldade em aceitar isso, porque até por querer seguir os passos dele, eu achava que eu tinha que criar uma coisa minha, de autoria minha, de que eu fizesse do zero. Então, assim, foi um processo um pouco doloroso para mim, mas hoje eu já entendi que meu lugar é aqui, que eu mostro a minha personalidade aqui, né, no que eu faço aqui. E já ouvi histórias que me encantam, né? A gente conta na história da internet. Eu lembro de usar a internet sem ser, antes da NetWise, inclusive, antes dos 23 anos, eu acho que provavelmente poucas pessoas conheciam a internet, e a gente usava única e exclusivamente para bater papo. Era sala de bate-papo, de onde está TC, era assim que a gente falava. Agora eu já entreguei a minha idade, né? Até que não parece, mas agora eu já contei. Você é da época das salinhas de bate-papo? Não, sim, né? Ai, meu Deus, não, então para por aí que eu sou de bem antes. Eles são jovens e lindos, apaixonantes. Eu os encontrei felizes e ao longo da nossa conversa foram se tornando irradiantes. Os olhos brilhavam a cada momento e eu comecei a entender que não era só mais uma história de superação de desafios, era a história de um legado. Dois irmãos que unidos se completam e se fortalecem, tornando o sonho do pai a realidade de uma família. Eu vejo que assim, a questão do seu pai, né, é uma história muito bacana, porque ele acreditou numa coisa que naquela época, né, ninguém podia imaginar. Ele imaginava que chegaria nesse ponto? Não imaginava, a gente também não imaginava. Nunca imaginamos que a internet se tornaria tão essencial quanto a energia elétrica. E assim, hoje facilita tanto a vida das pessoas, a internet em todos os sentidos. Hoje o canal que mais vende é a internet, né? Então assim, trouxe muita oportunidade para muita gente, até que às vezes não tinha um emprego e se descobriu na internet. Então é uma grande oportunidade, eu tenho certeza que ele estaria ainda mais orgulhoso. Orgulhoso, com certeza. O que ele falaria hoje, Thalita? O que você acha que ele falaria? Tipo assim, nossa, naquela época era assim, hoje mudou muito. O que você acha que ele ficaria assim, mais encantado hoje com esse caminhar? Eu acho que com as oportunidades que a internet traz para as pessoas, até mesmo sem sair de casa. Eu acho que isso, assim, ele estaria muito vislumbrado com isso, porque apesar dele não ter imaginado, não sei, eu acho que ele não imaginou, porque como meu pai era uma pessoa muito extraordinária, eu não sei se ele imaginou isso. Mas se ele imaginasse que os benefícios que a internet traz para a humanidade hoje, ele estaria muito orgulhoso, satisfeito de tudo que ele fez. E ele mesmo falaria, porque ele era muito convencido, sabe? E ele falava, nossa, Thalita, você nunca vai ser 5% do que eu sou. Olha só. E realmente, eu não sou 5% do que ele é. Mas ele estaria muito orgulhoso de tudo isso. E mais orgulhoso de ver vocês aqui, né? Que é um legado, né? A decisão que eu sei que você já empreendeu num outro negócio, né? Uma outra empresa. Como que foi esse momento de tomar a decisão de assumir, puxa, é o momento de eu tomar conta daquilo que meu pai deixou? Eu já falei da minha necessidade, né, de colocar um pouco da minha personalidade nas coisas que eu faço. E
eu tive a oportunidade de empreender em um negócio que eu era um pouco limitada. Eu tinha minhas limitações no negócio. E eu percebi que eu precisava fazer uma escolha, porque a NetWise tomou uma proporção em que o Tarcísio não conseguiria mais sozinho. Não sozinho, né? Porque a gente tem uma equipe maravilhosa. O Israel, por exemplo, sempre foi o braço direito do meu pai, braço direito nosso. E eu não dava mais para continuar, porque realmente a gente começou a crescer. E eu precisei ajudar. E a partir desse momento eu não conseguia mais me dedicar plenamente a nenhum dos dois. Então, não foi difícil fazer a minha escolha, mas de qualquer forma foi difícil tomar a decisão. É que a gente se arrastou aí 2 anos nessa decisão, mas a escolha já estava tomada desde o início, porque né, eu nunca abriria mão de um negócio familiar, né, um negócio nosso, um negócio que a gente faz desde o atendimento, desde a venda até a comunicação nas redes sociais, a escolha das ferramentas. Então, era um negócio onde eu poderia colocar mais a minha personalidade. Que coisa boa. Tarcísio, eu guardei essa frase para falar para você. Cara, seu pai era cara. Como que é isso, né? Hoje você vê a história do seu pai, você acompanhar desde sempre aqui dentro, investir na qualificação, né? A sensação que eu tenho quando você me conta é que tanto ele quanto a vida te prepararam para esse lugar, e poder contar com a ajuda da Thalita agora é muito importante também. Como é que foi a chegada dela? Assim, ela colaborava desde quando ainda estava sempre na estava outra aqui empresa. dando alguns pitacos, sempre foi. Porque realmente as decisões começaram a ficar maiores, né? Vamos dizer assim. Então, cada um tem, né, uma especialidade. Eu tinha facilidade com a parte técnica, até por ter vivido tudo. A Thalita teve uma experiência muito boa, onde ela atuou. Deu uma bagagem muito... Parte mais administrativa, comercial, marketing também. Então, assim, eu acho que tudo foi bom nesse sentido. Mesmo ela trouxe o que aprendeu de lá, usou. Porque a NetWise era uma empresa de um certo porte e se tornou de outro porte. Então, até nisso a gente precisa ter consciência, né? Na hora de escolher uma publicidade, na hora de escolher uma campanha, como se portar nas redes sociais. Então, nesse sentido, ela já sabia, muito melhor do que eu. Sua mãe também sempre teve um papel muito importante, né? Demais. Nunca pode esquecer, né? Porque a gente sempre foca nele, porque ele foi a cara do negócio, mas por trás ali ela trabalhou em três empregos, né? Então, ela garantia muita coisa para que ele pudesse arriscar, né? Para que ele pudesse exatamente continuar com o sonho dele. Então, e assim, as decisões mais difíceis eu sempre acho que é a mulher que faz. Nunca, não vou dizer nunca, mas assim, acho que ela dá o suporte para que essa decisão seja bem tomada. Teve algum momento que ela foi crucial em alguma tomada de decisão? Teve. A Thalita sabe melhor essa história, ela vai poder contar para Meu pai, na verdade, quando ele criou a NetWise, foi junto com o Robert, né? Que era o sócio dele. Eles criaram, né? Tiveram a ideia. Eles estavam numa viagem a trabalho. E as coisas há 23 anos atrás eram muito mais difíceis, né? Imagina, se ele tivesse que investir numa rede de fibra ótica hoje em dia na cidade inteira, somente grandes operadores teriam condições de fazer isso. E naquela época ele precisava apenas de um computador, e mesmo assim isso para eles era difícil. E eles foram numa viagem, tinha um sorteio de computador. E eles nesse sorteio ganharam esse computador. Gente, então só através desse sorteio, desse computador que eles ganharam, que foi possível, né, dar início à NetWise. E eles eram sócios. E a minha mãe viu que meu pai estava realmente dedicado nesse negócio. E ela falou com ele, falou, olha, Magno, eu não acho certo você ter sociedade. Então, ou você
vende ou você compra. Ele falou, gente, os firmes, né, dona Janaína? Assim, todos dois, né? Todos dois muito sérios e muito exigentes, todos dois, sempre muito pulso firme. E aí ele falou, não, então tá, porque meu pai, assim, sempre ouviu muito a minha mãe também. Nem sempre, mas muito. E aí eles conversaram entre eles, o Robert e meu pai, e eles decidiram que meu pai compraria a parte do Robert. Até então era um negócio que nem se pagava assim, nem pagaria essa compra, vamos dizer assim, mas nesse momento foi crucial a minha mãe. Que maravilha, né? Hoje vocês me falaram dessa cumplicidade que vocês têm, vocês se completam, né? Eu vejo vocês dois assim, jovens, essa firmeza, né, que vocês herdaram, essa determinação, né? Eu vejo que vocês têm uma base muito sólida, né, que foi consolidada tanto no seu pai quanto na sua mãe. Por isso que a empresa é hoje, né, uma empresa sólida, firme, equilibrada. Então isso é que me chamou muita atenção. E o bonito de vocês continuarem isso com a responsabilidade que eu vejo que vocês têm. Há 23 anos, o senhor Magno não imaginava que a NetWise seria hoje uma das maiores provedoras de internet de nossa região. Hoje, a empresa emprega mais de 30 colaboradores e detém 52% do mercado de Lagoa da Prata. Do pai, eles herdaram a coragem e o otimismo, e da mãe, a força e o poder de decisão, que, aliados à determinação dos dois, teve como resultado o sucesso. Mais do que uma história de empreendedorismo, a continuidade de um legado que os dois, Thalita e Tarcísio, cumprem com dedicação e amor. E eles fazem parte da história do Cicobi Lagoa Cred Gerais. Essa valorização que vocês dão à sua equipe, aos seus colaboradores, isso traz o crescimento do grupo, do todo. E isso é fantástico, uma leitura assim fantástica sobre a questão do trabalho em equipe. Por isso que a empresa hoje, né, que a NetWise é o que é, porque vocês começam a valorizar de dentro para fora. Sim. Né? Desde aquele que oferece, né, o produto, vamos dizer assim, ao de ponta que recebe essa qualidade. E tudo isso que vocês me contaram, eu sempre vejo no olhar, no sorriso, sabe? O toque do seu pai, o toque da sua mãe. Então vocês de fato representam uma estrutura familiar muito forte, né? Com toda a determinação, dedicação, né? Esse empreendedorismo mesmo que ele já tinha lá atrás, onde essa palavra nem era falada. Né? Quantas pessoas podem ter falado assim, gente, o Magno tá doido, mas trem, isso aí não vai pra frente nunca. Eu imagino alguém falando assim. Entre eu e a minha mãe. Falando assim, onde que ele tá com essa cabeça? Em vez, não vai né? lugar nenhum, o que é isso? Porque demora a dar dinheiro, né? Demora, é uma coisa que tava ali há 10 anos, 20 anos, né? À frente daquilo. Então é fantástico, né? Então, de fato, ele deixou um legado, vocês consolidaram esse legado e assim, vocês estão vendo? Por isso que eu não podia deixar de correr atrás dessa história, né? E agradecer muito. Pessoal, o café tá fantástico, quentinho, nunca tinha visto café assim, mas ó, amei. Thalita, quando vocês falaram, né, da questão da importância e da valorização da equipe de vocês, né, do cuidado com o cliente, com o colaborador, tem alguma pessoa, alguma instituição que inspira vocês? Vocês se inspiraram nesse modelo de gestão? Sim, o Lagoa Cred é uma dessas instituições, né? A gente acredita que o cooperativismo, né, tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com o que meu pai ensinou pra gente. Né? Aqui a gente, assim como no Lagoa Cred, a gente valoriza o cliente, a gente se sente valorizado no Lagoa Cred, se sente íntimo, né? Tarcísio, igual você se sentiu quando mais precisou, né?
A Noelle, que a gente sempre pede socorro lá, manda um WhatsApp pra Noelle, ela responde na hora. Então, assim, o que a gente preza por fazer aqui pelos nossos clientes, a gente recebe o mesmo atendimento no Lagoa Crédito também. Então, é uma coisa que inspira muito a gente, é isso que a gente quer fazer aqui. Ah, que coisa boa. Aqui. A gente vê essas instituições que investem em Lagoa da Prata, Sim, né? sim. E isso que ajuda o município, né? Tanto em eventos esportivos quanto culturais, que também é muito Sim. importante. E é isso que a gente quer fazer também, continuar investindo no Lagoa da Prata. De fato, isso agrega muito e acaba que caminham juntos. E acaba que caminham juntos. Às vezes, não propositalmente, mas sempre você vê um Cicobi e você vai lá, tem a Grande Ah, não, que delícia. É. Vou falar meninos, porque já estão aqui no meu coração, né? Foi um presente de Deus conhecê-los, tão lindos, tão inspiradores. De fato, saio daqui realizada em vocês, inspirada pela pessoa que é seu pai através de vocês hoje, que é um legado. Isso não acaba, isso perpetua nas ações, nas atitudes que vocês estão tendo com toda a responsabilidade, no exemplo de mulher que é sua mãe, que é minha amiga, né, que eu fiquei mais encantada ainda, né, de saber que ela era a mãe de vocês. Porque saber da história é fantástico. Eu vim pela história e acabei sendo assim presenteada com muito mais, né, do que me contaram. Então eu quero primeiro agradecer, com certeza pedir a Deus que abençoe ainda mais, que vocês continuem transbordando, né, esse exemplo que vocês são para essa nova geração, de ver filhos, irmãos juntos, para que esse legado possa continuar e com certeza essa história ser contada muitas e muitas e muitas vezes. Deixa uma mensagem para nós. Então, desde que a gente começou a conversar, tem uma palavra que está ecoando na minha cabeça. É uma palavra que eu até ainda não usei, mas ela tá comigo assim, desde a hora que eu acordo. Ai, que delícia. Então, Que o Tarcísio chegou até a falar sobre o significado dela, que é estar sempre aprendendo, né? A todo momento e com todas as pessoas, todas as oportunidades. Que é a humildade, né? Então, assim, eu acho que desde que a gente tenha a humildade, a gente pode aprender todos os dias, a todo momento, com todas as pessoas. Então, acho que hoje é uma das coisas, das maiores heranças que eu tenho do meu pai e da minha mãe. E eu posso compartilhar isso com o Tarcísio, que realmente a gente vê todo mundo igual, trata todo mundo igual e isso não é nada além do que é minha obrigação fazer. Então, você falou isso, é uma palavra que eu nunca falei, mas que está inserida no nosso DNA. Humildade. vou até deixar uma frase aqui para vocês e para você que está nos acompanhando. Coragem para viver, força para sorrir, humildade para vencer e amor para servir. Então que nós possamos, em cima dessa palavra, nos fortalecer e contem comigo. Agora, gente, tô agarrada nesses meninos e você fica agarrada no nosso Café com Associado. Até o próximo!